Meus amigos, ultimamente, rara é a semana ou mesmo o dia em que não se toma conhecimento, através dos meios de comunicação social, de mais um escândalo. Tem-se a impressão de um esgarçamento do tecido moral da sociedade. Há fatos que são recentes e outros antigos, somente agora vindo a lume. Essa situação é indicativa de enfermidade que afeta o indivíduo, a família ou o Estado. Parece mesmo haver uma competição na onda pornográfica nos meios de comunicação social e o desvio do dinheiro público realizado de forma cada vez mais sofisticada. O homem é inclinado ao mal e essa tendência em todos os tempos provoca danos que atingem as pessoas e a comunidade. Contudo, há reações contrárias que conseguem manter dentro de certos limites essa degenerescência do gênero humano. Quando esse controle é vencido, graves são as consequências. É o que estamos a ver, o que está ocorrendo. Assemelha-se aos feitos do rompimento do equilíbrio ecológico. Impõe-se uma restauração salvadora que passa por um saneamento moral, medidas cirúrgicas que substituam as simplesmente clínicas. Resta a opção entre cortar fundo, respeitados os direitos humanos, ou sucumbir. Em 1897, o célebre pregador brasileiro, padre Júlio Maria, por ocasião das conferências de Assunção, realizadas no Rio de Janeiro, analisando o ambiente de então em nossa pátria, insistia sobre, cito, o múltiplo depravado apetite da natureza humana que, se não é contido pelas margens da moral, transborda em ondas que afogam a paz, a ordem e a prosperidade pública. E reafirmou: ora, quem pode conter esse oceano sempre prestes a transbordar, senão o princípio do direito, do sacrifício, da virtude, da moral? Mas, sem Deus, o direito não tem base, o sacrifício não tem motivo, a virtude não tem estímulo, nem a moral tem sanção. Constata-se uma crise moral que atinge a sociedade brasileira. A violência torna-se rotineira e ganha foro de impunidade vitoriosa. Existe a que se abate sobre as pessoas inocentes, tirando-lhes a vida ou mutilando-as definitivamente, a troco de um assalto. E também a outra face igualmente criminosa, que, a título de uma justiça com as próprias mãos, assassina sem processo legítimo, substituindo-se às normas jurídicas, usurpando, sim, um poder que compete ao magistrado. Mesmo a eventual omissão deste não justifica tais abusos. São facínoras os que matam para roubar, ou os que matam para pretensiosamente vingar uma coletividade. A indústria do sequestro paira ameaçadora sobre a cabeça de qualquer cidadão que pareça eventual fonte de lucro. Os casos se sucedem, com uma rotina que anestesia reações. Na área econômica, os escândalos financeiros são um mar de lama, constituído pela mentira e sonegação, pela desonestidade que locupleta os próprios bolsos. Roubo aos cofres públicos, que outra coisa não é senão dilapidar o patrimônio comum. Os episódios se multiplicam, não obstante os esforços decididos das autoridades na tentativa de esclarecê-los e punir os infratores. Aí estão as denúncias e escândalos, o país parado à espera de apuração de verdades ou mentiras. Os valores mais sagrados são sistematicamente bombardeados, incentivada a permissividade, elogiada a falta de caráter. É premiada a desagregação da família,
apoiada e estimulada a indecência. Chegamos ao extremo da nudez total. Um pretenso jornalismo verdade se deleita na abordagem escandalosa do submundo. Longe de criticá-lo, parece muitas vezes desejar vê-lo estendido a toda a sociedade. Corrompe-se o sentido da liberdade, confundindo-se o dom magnífico do livre-arbítrio, que supõe responsabilidade e opções éticas para a libertinagem individualista e antissocial. Tudo é então permitido, porque falsamente se advoga o erro de nada impor a ninguém, mesmo que se trate do respeito fundamental ao outro e à própria sociedade. E dessa forma pode-se ridicularizar impunemente os sentimentos mais respeitáveis e fundamentais de boa parte da população. O linguajar nunca foi tão atrevido, a insolência e falta de educação tão gritantes. Crianças e jovens são instigados pelo exemplo que recebem a repeti-los, que constitui a grandeza de um povo. Sem dúvida alguma, as virtudes morais que fazem a força de uma nação e são a garantia de civilização, a justiça, a honestidade, o predomínio da lei, a fraternidade que se torna solidariedade. Não se pode construir um país utilizando critérios errôneos e imorais. A mentalidade da vantagem em tudo é falsa porque contraria a lei natural e a lei divina. Se o móvel principal de minhas ações é o meu próprio interesse, não existe mais valores objetivos e o homem acaba por se tornar um lobo devorador do seu próprio semelhante. Volta-se à lei da selva, onde só o forte pode sobreviver. O desprezo da lei natural, a recusa da lei divina, trazem consequências trágicas para a vida da sociedade. Não se volta as costas a Deus impunemente. Lembram-nos os salmos bíblicos. Se o Senhor não constrói a cidade, em vão labutam os seus construtores. E esse outro salmo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Recordemos, portanto, a necessidade de se fortificar a estrutura moral da sociedade, condição indispensável ao progresso espiritual e material de uma nação, particularmente a nossa, nascida sob o signo da cruz e sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.